familiar pertenceu a esse órgão em cima, São José Gomes de Silveira, com meu avô. Ele foi um farmacêutico, fez a formação dele em Ouro Preto, em 1906. Ele criou uma família bem numerosa, e sempre quase todos ligados a essa área. Entre eles, aquele moço baixo ali, o meu pai. Eu não poderia falar desse museu e desse acervo sem estar falando do meu pai, porque a partir dele é que veio a ideia desse museu existir hoje. Meu pai encerrou a carreira dele como farmacêutico em Contagem. Aqui tem um livro sobre a história recente de Contagem, então dedicaram aqui umas páginas aqui ao meu pai. Isso foi na década de 70. Está aqui o farmacêutico de Contagem, esse de Silveira, né? E aqui esse acervo, né, que vocês estão vendo aqui. E aqui um bilhetezinho que ele deixou pregado, sabe, afixado no local onde ele fazia o atendimento às pessoas, né? Ele colocou assim: será nesse local implantado o Museu da Farmácia em homenagem ao meu velho pai, amigo e professor farmacêutico José Gomes da Silveira. Então ele já tinha ideia, sabe, de estar fazendo isso, de não deixar isso se perder na história. Eu penso assim que por dois motivos assim que são muito óbvios. Primeiro, ter sido coisa que pertenceu ao pai dele, então aquele lance assim familiar. E outra coisa, por se tratar do início da medicina desse país. Porque não tem jeito de falar da medicina do país atual sem que a gente dá um pulinho atrás e ver que todo um princípio, a partir daí, que foi evoluindo e chegar onde está hoje, né? Mas para fazer toda essa alquimia aqui, que é uma alquimia ligada diretamente à vida, essas pessoas tinham que ter um gabarito e um conhecimento muito grande, né? Porque eles estavam ali, eles iriam lidar com a vida das pessoas. Numa época que era muito raro isso, médicos eram raríssimos, né? E ele assumia esse papel de médico. Mas como isso? Aqui, gente, nós temos um livro didático, que é um livro de estudo desse pessoal, a partir aqui de 1897, então antes de 1900, né? Esses livros. Dois detalhes sobre eles: os livros eram editados em francês. Então, assim, as pessoas, para fazer isso, tinham que estar preparadas mesmo, para além de saber essa matéria, conhecer outros idiomas. Porque além do francês, ele tinha que conhecer também o latim, porque o nome científico de todas as nossas plantas, que é a matéria-prima básica que ele tinha para trabalhar, chegaria para ele em latim. Então, 3 idiomas. E um outro detalhe, que naquela época também não existia separação de cursos entre a medicina e farmácia, tudo era um curso só. Mas aí entra um detalhe muito grande, eu não digo que é a favor do boticário, mas que pesa muito. Por exemplo, assim, uma pessoa naquela época, ele ia ao médico, né? Falava sobre alguma coisa que ele tivesse sentido, ele ia prescrever uma fórmula de um medicamento, porque não existia nada preparado para esse profissional manipulado, né? Essa era o diferencial. Porque nesse curso ali que fizeram, o médico chegava até esse ponto de fazer o receituário. O boticário, além disso, era ele quem preparava os medicamentos. Então até o sucesso do médico e a cura do paciente estava nas mãos e na habilidade desse profissional aqui. E tudo, gente, feito de uma forma muito artesanal. Desde um simples comprimido. Vamos supor, essa camisa é do Remo? Aham. Vou contar uma coisa. Olha, como é que é o nome do senhor? Paulo. Sou Paulo. Tomás, meu nome, muito prazer de novo, né? Vamos supor que o senhor chegou na época num médico desse, né? Naquela época lá, e reclamou com ele alguma coisa assim, que você estava com a cabeça doendo, o time estava dando muita dor de cabeça, a cabeça começou a doer e tal, e pediu para ele que receitasse alguma coisa para aliviar aquele sintoma. Ele examinou e antes de fazer alguns exames, assim, ele receitou um paliativo, alguma coisa assim para dar aquele alívio, né? Ele colocou lá na fórmula lá então para fazer um comprimido para você usar. Agora vocês conseguem imaginar, por exemplo, um comprimido há 130 anos atrás. Eu vou apresentar para vocês como é. Aqui, gente, há um modelo de um comprimido de 130 anos atrás. Tecnicamente, o nome dele era cápsula amilácea. Esse termo, assim, amilácea, é só para fazer uma referência ao amido, que era o mesmo amido do milho, né, que faz a hóstia da Igreja Católica. E com isso, o nosso comprimido aqui tomava o codinome de hóstia medicamentosa. Então, na receita do senhor, o médico ia colocar assim: tome uma hóstia medicamentosa de tanto e tanto tempo. Olha que interessante isso.
Mas esse codinome hóstia não era à toa, tinha um significado para ter esse codinome, né? Então vamos voltar aqui ao comprimido. Para fazer esse comprimido, vamos supor que ele colocou uma coisa assim trivial, que não tinha muito efeito colateral, vamos supor uma S, que é o ácido acetil salicílico, que já existia naquela época. Para fazer o preparo, ele ia lá, pegava essa substância, esse sal correspondente, e transportava para essa balancinha aqui, gente. Vamos supor que do lado de cá já esteja esse ácido salicílico ali. Do lado contrário está o contrapeso, foram feitos com esses pezinhos. Olha aqui, gente. Está vendo a delicadeza dos pezinhos? Né? Aqui chega até 1 grama. Mas, se porventura ele precisasse, que o medicamento não tem nada, é 1, 2, 3, não é, tem os miligramas, né? Se ele precisasse, por exemplo, equiparar o peso, tipo assim, nessa balança tem ali um negócio e tem uma plaquinha ali, se observar. Essa plaquinha são as plaquinhas de miligrama. Elas são de prata e atrás de cada uma delas vem assim, correspondente o peso, em miligramas. Então depois, gente, de acertado, né, com precisão, que o medicamento tem que ter precisão, não pode ser mais ou menos, né? Aferido o peso, certinho, o fiel da balança, que é essa agulha central ali, controlou no meio, pronto, fechou, ele vai fazer o comprimido. E para fazer esse comprimido, gente, ele contava com essa forma aqui, olha que legal isso. Essa aqui era a forma de fazer os comprimidos. E era feita da seguinte forma. Essa parte côncava dele, tá vendo? Fundinha? Tá vendo assim? Era colocado na forma assim. Olha o encaixe, aqui mais baixinho que isso aqui. Tá vendo como é que encaixa direitinho? Opa. Aqui. Aí depois disso ele transportava no medicamento devidamente pesado, né? Fazia o preenchimento, a parte superior fazia o fechamento aqui do nosso comprimido. E depois ele usava assim uma espécie de uma caneta de pressão, que ela tem esse êmbolo interno, tá vendo para observar? Então fazendo essa pressão aqui, ele já lacrava ali o medicamento entre as duas partes. A gente só não aperta para não escarregar mais ainda o comprimido. Já lacrava o medicamento ali. Assim que fosse ingerido, o próprio calor interno já fazia que ele dissolvesse, né, o necessário. Agora esse codinome de hóstia medicamentosa seria pelo seguinte, gente, que não seria todo mundo que teria capacidade de engolir um comprimido desse tamanho, ia ter dificuldade. Então era sugerido para eles que colocasse sobre a língua, dava aquele tempinho, né, para ele se dissolver e depois ali com um pouquinho d'água, né, já tomava, porque a boca já devia estar até amargando também, imagina. Isso aqui ia derreter, como uma hóstia, e por isso hóstia é medicamentosa. E a gente não pode deixar de falar que a pessoa que vai tomar um medicamento, principalmente naquela época, sabendo que ele está colocando uma hóstia na boca, é claro que vai mudar uma coisa na outra. O medicamento ainda vai aquela febre, também na hóstia, tudo funciona também, né, na hora da coisa. São fatores assim que são extra-medicamentos que têm os efeitos dela. Não é verdade? Então assim seriam os comprimidos. Mas então vamos voltar ao caso do meu amigo. A minha cabeça também dói, que eu torço para a América, menino. Você não queira saber o que eu torço para a América. Não, mas onde está? No final que o negócio é feio para lá. Mas vamos supor então que dá com o doutor lá, seu nome,